Leitura da Bíblia. A criação dos céus e da terra e tudo o que nele existe. No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus que haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz e as trevas de noite. E foi a tarde e a manhã no primeiro. E disse Deus: haja expansão entre o meio das águas, haja separação entre as águas e águas. E fez Deus expansão e separação entre as águas que esteve debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Assim foi. E chamou Deus de expansão céu e a tarde e a manhã no segundo dia. E disse Deus: ajunte-me as águas e debaixo dos céus num lugar que pereça, por ação seca foi. E chamou Deus a porção seca da terra, e ajuntou as águas e chamou os mares, e viu dentre e que era bom. E disse Deus: produza a terra a erva verde, a árvore de semente, a árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nele sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, e erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus o que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus que haja luminares, e a expansão dos céus, para que haja separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para iluminares a expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim fez. E assim foi. E fez Deus dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus pôs a expansão do céu para iluminar a terra, e para governar dia e noite, para fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus o que era bom, e foi tarde e amanhã. E no quarto dia disse Deus: produzam as águas abundante, répteis de almas viventes, e voem e aves sobre a face da expansão do céu. E Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de alma vivente que as águas abundantes produzem conforme as suas espécies, e todas as aves e asas formem as suas espécies. E viu Deus o que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificais e multiplicai-vos, e enchei-vos as águas nos mares, e as aves multiplicais na terra. E foi tarde e manhã no dia quinto. E disse Deus: produz a terra a alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, feras, e terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus o que era bom. Gênesis 1.